Olá, nós viemos aqui novamente. Nas quartas-feiras nós nos reunimos em torno da palavra para falar e estudar um pouco sobre a oração. E hoje a proposta é de uma oração que nos transforme. Eu considero esta oração uma oração que somente as pessoas corajosas podem fazer. Eu estou pensando sobre isso e gostaria de dar alguns exemplos para vocês, para que a gente possa ler o texto e possa refletir juntos sobre algo que aconteceu ontem. Me chamou bastante a atenção que ontem praticamente o Brasil parou para assistir o BBB e parou para assistir com uma certa alegria a saída da Carol Conká. E o que significa isso? Talvez porque todos nós desejássemos, de alguma forma, fazer justiça. Uma justiça para o Lucas, uma justiça para nós mesmos. E podemos fazer isso através do voto, né? Quem votou, eu não sei. Mas é interessante que nós nos envolvemos de forma tão grande nesse assunto, mesmo não conhecendo os participantes de lá, mesmo não tendo intimidade com nenhum deles. Mas o que a casa representa e por que eu estou falando isso? Porque existe dentro de nós um desejo muito grande para que a justiça seja feita. E nós temos uma facilidade muito grande também de identificar o mal que há no outro, uma facilidade grande de perceber o mal que está no outro. E já não com a mesma facilidade, não conseguimos identificar o mal que há em nós. Como é que eu e você, como cristãos, podemos fazer diante disso? Né? Por que nós conseguimos ver muito mais fácil o erro que está no outro do que em nós? Então, a casa é uma demonstração do que acontece talvez no dia a dia de nossas vidas, né? São várias pessoas convivendo juntos, né? Convivendo ali, e pessoas que vão se mostrando, umas mais fracas, outras mais fortes, outras mais sábias, outras mais quietas, outras mais audaciosas e outras que representam talvez assim o lado da gente que a gente não gosta. E por que eu estou falando tudo isso? Porque como cristão eu devo desejar a justiça, mas eu não posso usar a injustiça para causar justiça. Portanto, cabe a nós, né, pensar um pouco em quem nós somos, o que nós sentimos, como é que nós estamos pensando, né? Como é que Deus está nos vendo, né? Porque a gente está ali acompanhando, né, o BBB e vendo quem elas são, as pessoas, como elas são ali confinadas, né? Mas Deus também nos vê, Deus também nos conhece. Deus conhece o melhor que há em nós, mas conhece o pior que há em nós, né? Não é só um programa, é uma vida, e é a nossa vida. Portanto, como cristãos, como é que eu tenho que pensar, né? Como é que eu devo me relacionar? Como é que eu devo falar com o outro? Então, quando ficou revelado ali tudo que nós estávamos sentindo através daquele programa, ficou muito claro para mim que nós nos identificamos com o Lucas, porque o Lucas, ele foi considerado talvez a parte mais fraca, mais frágil, aquele que sofreu humilhação, aquele que foi constrangido, aquele que foi tirado os seus direitos. Então nós nos identificamos com o mais fraco. E a Carol ela pode então representar aquele que oprime, né? Então aquele que oprime quem? Então ela representa a própria opressão, quando ela agride, quando ela faz certas coisas bem desagradáveis na casa. Mas talvez nós não estamos lutando contra a Carol, mas estamos lutando contra uma opressão que existe. Então nós conseguimos identificar o que é ruim na Carol, aquele lado opressor que a gente sente quando? No governo, que a gente sente nas instâncias superiores a nós, né, na própria justiça que há, né? A gente vê a opressão onde? Quando a gente vai no mercado e vê os preços
só aumentando, vai abastecer o nosso automóvel e os preços só aumentando, então nós nos sentimos oprimidos, né? E a gente quer fazer alguma coisa, mas como não consegue, a gente volta na cama. E é interessante porque ela também representa uma perseguição, ela representa um maltrato que por muitas vezes a gente sofre com amigos, com famílias, né? Nas escolas, no trabalho. Então, entende que a gente consegue ver esse lado ruim dela e de alguma forma esse momento do voto ali pode significar muito para mim e para você. Pode significar aquele momento então que nós conseguimos tirar, né, um representante da casa do BBB, como se a gente quisesse retirar essa pessoa ou essas pessoas que a gente considera ruim. Mas será que nós faríamos da mesma forma com a gente? Será que nós usaríamos do mesmo peso, da mesma medida, da mesma forma com a gente? Então eu quero te convidar hoje a ler o texto, porque ele vai nos ensinar algo sobre nós, sobre Deus e sobre as mudanças que a gente tanto quer na sociedade e que podem começar por mim e por você. Abra aí Salmo 139, nós vamos ler os 2 primeiros versos e vamos ler os 2 últimos versos. E talvez aprender aqui com o salmista um pouco sobre se conhecer um pouco mais. Por isso eu considero essa uma oração muito corajosa, não é para qualquer um. Vamos ler? Diz o seguinte: Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço e de longe conhece todos os meus pensamentos. E o verso 23 e o verso 24. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum pecado, algo ruim, e guia-me pelo caminho eterno. Olha, não é fácil você fazer esse tipo de oração, porque você está falando com Deus e Ele nos conhece. Olha o que o salmista vai falar: ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces. O Senhor sabe tudo o que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Ou seja, é como se nós estivéssemos no BBB, né, e Deus estivesse vendo tudo. Né? Então ele está vendo as nossas falas, ele percebe os nossos sentimentos, ele percebe os momentos que nós estamos sozinhos. É isso que o salmista está falando. Olha, o Senhor que é capaz mesmo de me ver por dentro, né? O Senhor que sabe o que está se passando na minha cabeça. É com o Senhor que eu quero falar. É com o Senhor e eu preciso do Senhor. Então não é uma oração fácil, não é um momento agradável, mas é um momento que pode ser transformador. Porque, meus irmãos, nós que somos chamados de cristãos ou aqueles que simpatizam com o cristianismo, simpatizam com Jesus Cristo e que querem mudar de vida, querem mudar de pensamento, querem mudar de emoções, querem mudar os seus sentimentos, precisam ter uma conversa um pouco mais íntima com Deus. Uma conversa não muito agradável, mas uma conversa transformadora. Então, o que é que vai acontecer? Primeiro, estar diante daquele que nos conhece mais do que nós mesmos é muito importante, porque embora seja constrangedor, ele não é um peso para nós. Deus só nos constrange, Ele não nos inibe, Ele não nos afronta, Ele não nos coloca numa situação de grande angústia. Ele coloca apenas diante de quem nós somos, a fim de que haja mudança. Então, esta oração é para haver mudança de mente, mudança de sentimento e mudança de atitude. Você pode ter. Então, se você quer isso mesmo, se você não quer se parecer com o opressor, se você não quer só apontar o erro dos outros, mas você quer também uma mudança dentro de você, porque você sabe também que tem momentos que você não é lá grande coisa. Então, se você quer essa mudança, é importante que você faça essa oração. Né? Se a gente quer uma sociedade melhor, menos injusta, mais saudável, mais livre, né? Tem que começar por nós. E é importante que comece por esse tipo de oração.
para que a gente mude. Então, o que essa oração vai fazer com você? Se você se propor a fazer essa oração, né? Ela vai te constranger, mas ela vai revelar quem você é. E aí, diante do fato de quem você é, dessa verdade diante de você, é que vai acontecer a mudança. É quando então você toma uma atitude e fala assim, eu também não gosto muito disso. Eu faço, mas eu não gosto. Então, e aí você pode mudar. Aí, então, você pode ser transformado. E você pode fazer isso porque você tem alguém que deseja esta mudança, que é o próprio Deus. Olha o que diz o verso 23 e o 24. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Ele está falando assim, Senhor, eu acho que eu sou bom, mas de vez em quando eu percebo que eu não sou tão bom, então dá uma olhadinha no meu coração, dá uma olhadinha nos meus afetos, nos meus sentimentos, né? Prova, né? Vai olhando cada um e conhece todos os meus pensamentos. Então, o Senhor faz isso, por favor, vai me relatando sobre isso, vê se há em mim algum pecado, alguma coisa ruim e guia-me pelo caminho eterno. Eu quero ler esse mesmo texto para vocês na linguagem A Mensagem, porque talvez seja bastante esclarecedor, porque um outro propósito da oração é que ela te cure, e às vezes curar de nós mesmos, de tantas coisas que ficaram amarradas no tempo, de tantas coisas que nós fomos sentindo, fomos vivendo e que ficou tudo aqui dentro e a gente precisa se libertar. Olha o que ele diz na linguagem A Mensagem. Ó Eterno, investiga minha vida. Faz um apanhado de todos os fatos. Eu sou como um livro aberto para ti. Mesmo de longe, sabes o que estou pensando. E aí ele termina. Investiga minha vida. Ó Deus, descobre tudo a meu respeito. Interroga-me, testa-me. Assim terás uma ideia clara de quem eu sou. Eu acredito que na realidade é que quando Deus faz isso conosco, nos torna claro para nós quem nós somos. Olha que maravilha. E aí então ele fala assim, vê por ti mesmo se fiz alguma coisa errada. Porque às vezes a gente não consegue ver. Às vezes nós estamos cegos. Às vezes é mais fácil enxergar o erro do outro. E então guia-me na estrada que conduz à vida eterna. Então me conduz a essa estrada de uma vida mais saudável, mais leve, mais agradável. Portanto, eu quero dizer para você que essa oração, ela é desafiadora. Não é fácil. Você precisa desejar muito que essa mudança aconteça para você se propor a esse tipo de oração. Mas, apesar disso, ela é uma oração libertadora, que vai te libertar do mal que você talvez carrega há anos, das mágoas que você leva há anos, dessa forma errada de viver, bastante desagradável e que você de vez em quando faz de conta que não é bem assim. Talvez você tenha muitos motivos, mas a verdade é que você continua insatisfeito com a forma como você está agindo. Portanto, hoje eu quero te desafiar, mas eu também quero te convidar a voltar a sorrir, a voltar a olhar para si mesmo com melhores olhos de alguém que foi transformado. E o que é bom nessa história toda e nesta oração é que Deus pode fazer isso por você e com você. É só você então desejar e se propor a viver esse momento de oração. E que Deus te abençoe.